Olá, gente, sejam bem-vindos aqui ao meu canal Cleibson Américo e vamos dar continuidade a esse estudo bíblico, né, que estamos fazendo e dessa vez agora sobre os Atos dos Apóstolos, né? Já vimos os 4 evangelhos, vimos primeiro Marcos, depois Mateus, depois Lucas, João e agora os Atos dos Apóstolos. Quem está dando continuidade a esse estudo bíblico, lendo apenas um capítulo por dia, não já está percebendo quão importante, né, quão espiritual é você meditar os textos bíblicos, né, e como isso faz crescer ainda mais o seu conhecimento, certo? Essa metodologia ela tem sido muito boa, né, e eu acredito que ela deve ser bastante útil para que a gente leia bem as Sagradas Escrituras. Se você não está inscrito ainda no canal, não se esqueça de se inscrever e de ativar as notificações para receber as novas atualizações. Também compartilhe esse vídeo para que outras pessoas tomem conhecimento e comecem também seu estudo bíblico, certo, gente? Veja, os Atos dos Apóstolos, né, e quando eu falei do Evangelho segundo Lucas, eu já acenei um pouco para isso, é uma continuidade. Lucas ele escreve dois textos ou um texto em duas partes, né, que é o Evangelho e os Atos dos Apóstolos. O autor é o mesmo, é Lucas, certo? Lucas é considerado o evangelista da misericórdia porque ele retrata muito o Cristo misericordioso. O Evangelho segundo Lucas retrata muito essa faceta do Cristo misericordioso, certo? Nos Atos dos Apóstolos, uma coisa que é muito presente é o Espírito Santo. O Espírito Santo, o Espírito prometido por Jesus e concedido em Pentecostes, ele marca toda a missão apostólica. Por isso, os Atos dos Apóstolos é também considerado, né, o livro do Espírito Santo, porque nele é muito presente essa narrativa da presença, da força, né, do Espírito do Senhor. Lucas também, no capítulo 1, versículo 1 dos Atos, ele começa dizendo: no meu primeiro livro, o Teófilo, narrei as obras e os ensinamentos de Jesus, desde o princípio até o dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo as suas instruções aos apóstolos que escolheram, foi arrebatado ao céu. A eles também apareceu vivo e depois da sua paixão, e deu-lhes disso numerosas provas com as quais com as suas aparições durante 40 dias e falando-lhes também a respeito do reino de Deus. E aí ele já começa a narração da ascensão e depois do Pentecostes, certo? O evangelista Lucas, né, aqui nos Atos dos Apóstolos, ele divide essa obra como se fossem duas. Né? Os Atos tinham uma divisão. Do capítulo 1 ao capítulo 12, a gente tem mais presente Pedro e os outros apóstolos, certo? Então é como se fossem os Atos de Pedro, sobretudo Pedro, porque os grandes discursos vão ser proferidos por Pedro. E na segunda parte, do capítulo 13 ao capítulo 28, são os Atos de Paulo. Então, Pedro e Paulo, as duas colunas da igreja. E Lucas, ele narra a missão apostólica, a missão da igreja, que é uma continuidade da missão dada por Cristo nessa divisão. A missão de Pedro, que é sobretudo entre os judeus, e a missão de Paulo, que é sobretudo entre os pagãos. Porque o evangelho é destinado a todos, a todas as nações, tanto a nação judia quanto as nações pagãs, certo? Os Atos dos Apóstolos, assim como o Evangelho segundo Lucas, ele foi escrito depois do ano 80, né, entre o ano 80 e o ano 90, mas certamente depois, né, do Evangelho segundo Lucas. Então, se Lucas foi escrito, digamos, em 84, então os Atos foi em 85, 86, né, enfim, mais ou menos isso. Mas está nesse período entre 80 e 90. O público dos Atos dos Apóstolos, assim como do Evangelho segundo Lucas, é também pagãos convertidos ao cristianismo, certo? E a intenção de Lucas aqui nos Atos é mostrar que a missão da igreja, a missão apostólica, ela é aquela missão dada e iniciada por Cristo e que tem as suas primícias em Israel. Na cabeça de Lucas, Lucas é um intelectual, Lucas é um médico, é também um historiador, ele tenta colocar dessa forma cronológica. Israel recebeu a mensagem divina, recebeu a revelação, Cristo é a plenitude e o cumprimento dessa revelação, e isso é continuidade, e é continuado agora pela igreja, pelos apóstolos, certo? Essa é a lógica histórico-cronológica de Lucas. Então, os Atos dos Apóstolos, ele tem essa intenção, né, de mostrar a missão apostólica, que começa em Jerusalém, certo? Começa em Jerusalém, Samaria, né, e depois vai começar a se expandir, né, Ásia Menor, enfim, até chegar em Roma.
que é o coração do Império Romano. O capítulo 28 dos Atos termina com a chegada e a pregação de Paulo em Roma, né? E depois disso ele encerra abruptamente a narrativa e a gente não sabe mais como foi, né? Sabemos por outras fontes extra-bíblicas, mas a intenção de Lucas é mostrar isso, que a missão e a mensagem cristã, a missão dos apóstolos e a mensagem cristã, ela se fundamenta na tradição de Israel, se cumpre em Cristo e é levado agora não só a judeus, mas também a pagãos. E é levado, sobretudo, ao coração do Império Romano, que é Roma, porque de lá se expandiria para todo mundo. E a intenção de Paulo, ao chegar e ao levar o Evangelho a Roma, é porque de lá muito facilmente se expandiria para todo mundo, certo? Então, sobre os Atos dos Apóstolos, né, de modo bem resumido, é isso. Desejo a você uma boa leitura, né, lembrando, lendo um capítulo por dia naquela metodologia, né, dos 4 passos. A leitura, a meditação, a oração e a contemplação. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, né, deixar o seu like e também, né, convidar outras pessoas a fazerem esse estudo continuado das Sagradas Escrituras, tá certo? Um abraço.